Boa noite para todo mundo que está assistindo. Meu convidado da noite é o Ernesto. Por favor, se apresente para as pessoas que vão te assistir. Eu sou o Ernesto. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. 13. Onde você estuda e que série você está? Eu estou no Colégio Piedade, da Nossa Senhora da Piedade, e estou no 7º ano. 7º ano. Então, vamos lá, Ernesto. Algumas perguntinhas que a gente separou para fazer para você. Responda, né? O que você quiser responder, sem pressão. O que você entende, de maneira geral, por parasito? Parasito? O que é um parasito? O que você entende por isso? Também um parasita do nosso corpo. Parasita entendi. do nosso corpo. Um parasita macho. Entendi. Basicamente isso. Entendi. E os parasitos, né, que é quando a gente fala, que são aqueles parasitas que nos infectam, né, como a tênia, por exemplo, já ouviu falar? Já? Por que você acha que eles nos infectam? Porque, assim, para tirar os nossos nutrientes do nosso corpo, pelo menos para meio que se alimentar, né? Isso, ok. A base de alimento deles. Entendi. E você acha que eles só causam mal para os seres humanos ou para outros animais também? Não, para outros animais, não só para os seres humanos, porque eles extraem os nutrientes dos seres vivos em geral. Entendi, ok. Você sabe o que é um vetor? Quando a gente fala em biologia, o que é um vetor de uma doença? Ou de um parasita? O vetor de uma doença é, por exemplo, a dengue, né? O vetor da dengue é o mosquito. Certo. O que transmite. E o agente etiológico? Agente etiológico. Se você souber e quiser dar um exemplo, igual você deu da dengue. Não sei responder. Etiológico não, né? Etiológico. E um hospedeiro, você sabe o que é? Hospedeiro é aquele que porta a principal doença, como a dengue mesmo. Entendi, certo. Agora a gente vai um pouco mais específico, que a gente vai falar sobre protozoários. Você sabe o que é um protozoário? A gente não vai falar. Você sabe algum exemplo, algo assim? O que você imagina que seja? Não. Não, nenhuma ideia? Não sei. E um verme? Você tem alguma ideia de algo que seja um verme? Um verme. Eu não sei diferenciar muito bem de parasita, né? Um verme para um parasita. Mas no verme ele não extrai nutrientes dos seres vivos, né? Entendi. Quando eu saio. Então o que o verme faria, assim, na sua ideia, na sua cabeça? O que você acha? Ele, de certa forma, ele transmitiria doenças, no caso do hospedeiro. Ele, de certa forma, é isso. Você tem algum exemplo que você queira dar de verme? Ou... Um verme? Por exemplo, eu acho que não. Não? Certo. Você sabe em algum lugar, assim, da natureza ou de algum animal que a gente possa encontrar os parasitas que causam a doença no ser humano? Lugares poluídos, né? Lugares poluídos, certo. Então, se, por exemplo, se uma pessoa andar na água com esgoto, ela tem chance de pegar um parasita, ser contaminado com um parasita. Você sabe como que eles podem entrar no nosso corpo? Uma forma de transmissão, por exemplo? Uma forma de transmissão é um contato direto com a pele, assim. Tem alguma outra que você saiba? Não. Não? Ok, tá ótimo. E você sabe a forma, por exemplo, o parasito entra, né? Você falou pelo contato direto na nossa pele, é uma forma. Você sabe uma forma que ele sai do nosso corpo? Se o hospedeiro expelir algum tipo do corpo dela, expelir alguma coisa. Expelir como? Por fezes, saliva? Por fezes, saliva. Às vezes a pessoa tosse assim, então. Entendi. Um exemplo, né? Fezes não. Ok, tá ótimo. Você sabe algum sintoma ou alguns sintomas que são mais comuns quando uma pessoa tem parasito? A gente sabe que essa pessoa está com parasita dentro dela. Sabe algum sintoma que seja mais comum quando a pessoa está com isso? A pessoa ficar subnutrida, né? Com falta de nutrientes, assim. Certo. Isso é isso. Então isso tá ótimo. E como a pessoa ela pode saber que ela está infectada? Tem alguma forma que você saiba fazer esse diagnóstico? Pode ser excessivamente expelindo algumas fezes, tá? De forma excessiva. Entendi. Então a pessoa veria o parasita nas fezes, se tiver em grande quantidade. Entendi. E que você sabe algumas maneiras que você queira falar, como a gente evita que a gente seja contaminado pelos parasitas? Prevenindo o contato com lugares poluídos, assim. Entendi. Então, por exemplo,
se a gente tiver uma medida de saneamento básico, você acha que os parasitas acabam, em geral? Em geral, a parte deles, né? Entendi, certo. Você falou que está no 7º ano, né? Você já chegou a estudar sobre parasita lá no seu colégio? Ainda não. Não? Então, as perguntas que você soube responder, né, que foram, grande maioria, como você teve essas informações? De onde você tirou elas? Conhecimentos gerais, né? Que a gente sabe por aí, ouve muito das pessoas falando e tal. Entendi. Assim, coisa às vezes meio óbvia, que muita gente fala com a gente e tal, tipo, você sabia de tal coisa e tal. Às vezes a gente acaba ficando na cabeça. Entendi. Você já viu alguma coisa na internet? Algo sobre que você... Na internet, assim... Você já entrou para pesquisar ou nunca teve curiosidade sobre? Não, a curiosidade eu sempre tinha um pouquinho, mas para trabalho de escola eu acabava achando algumas coisas, assim. Entendi, certo. Você achava meio que sem querer, mas achava, né? Achava interessante. Entendi. Então é isso, Ernesto. Muito obrigado pelas suas perguntas. O pessoal agradece também. Foi muito bom as respostas. Obrigado mais uma vez. Bom, o nosso intuito, quando pensamos no vídeo, né, de trazer um adolescente, foi porque nós julgamos que seria um bom jeito de avaliar os conhecimentos prévios dele. Porque aquela faixa etária, 13 anos, ele ainda não teve na escola, propriamente dito, parasitologia. Ele pode ter ouvido isso em alguns pontos soltos, mas a matéria em si não. Então a gente colocou isso numa posição porque os jovens, ainda mais com os acessos da tecnologia e tudo mais, eles têm um acesso maior à informação. A gente queria saber o que de informação eles estavam conseguindo. Então o objetivo foi montar perguntas simples, que abordassem um pouco do geral, em relação a alguns pontos sobre transmissão, prevenção, né, que é, entre aspas, o básico, só para saber se ele, considerando ele como representante do grupo de idade dele, se ele tem ciência, conhecimento dessas coisas que são importantes, né, para a higiene pessoal e para a saúde. E começando pela primeira pergunta, o que você entende por parasito, né? A resposta esperada é assim, um padrão, é um organismo que infecta um outro e aproveita os nutrientes na proteção e outros recursos de seu hospedeiro. A gente colocou essa pergunta para a gente ver se o termo parasita gerava alguma coisa diferente de parasita, que é o mais habitual, né? Que na verdade na literatura, como está escrito aí, a gente vê que é basicamente a mesma coisa. E o curioso foi que a resposta dele foi muito honesta, que ele entendeu o parasito como macho, né? Seria o parasita macho, o que foi algo curioso de se ouvir. Depois a gente perguntou porque os parasitas nos infectam e se ele acha que eles causam algum problema em outros seres vivos. E a gente perguntou isso para saber se o entrevistado, no caso, tinha alguma relação, sabia das relações que organismos vivos têm entre si, né? E por que que um parasita infecta a gente. E a gente sabe que ele já está aí, o parasita está ao longo da evolução. Não sabia responder a primeira parte da pergunta, por quê, qual o motivo. Né? Ele sabe que os parasitas querem uma parte dos nossos nutrientes, na visão dele. Ele sabia também, ele fala que ele causa sim problema em outros seres vivos, não nos seres humanos. Um vetor, agente etiológico e hospedeiro. A gente fez essa pergunta porque são termos que são, entre aspas, básicos da parasitologia. Nesse, o vetor e agente etiológico para ele foi basicamente a mesma coisa. Ele não sabia, de fato, diferenciar um do outro, mas é compreensível, tendo em vista que ele nunca estudou a matéria. Se ele sabe o que é um protozoário e um verme, a gente perguntou isso porque os parasitas em geral, são diversas formas, diversos tamanhos, e a gente queria saber se ele tinha conhecimento disso, tinha noção disso. E o protozoário ele não sabia me dizer o que era, e o verme ele voltou. Verme é um parasito, né? Que errado não tá totalmente. Em quais locais podemos encontrar parasitos causadores de doenças, né? Se ele sabe onde nós encontramos esses parasitos, para ver se ele tem uma noção geral disso, se ele sabe se cuidar. E ele falou apenas dos esgotos, não chegou a comentar de nenhuma comida e tudo mais. Mas ele sabia do esgoto, que já é um ponto positivo. E como que eles podem entrar no nosso corpo? Essa pergunta é uma pergunta básica, envolve parasitologia, e a resposta foi pela boca, né, em contato direto com a pele. Ele respondeu que tem contato direto com a pele por causa do chão do esgoto. Através de quais formas os parasitas podem sair do nosso corpo e para onde vão após saírem? A gente fez essa pergunta para esse entrevistado, tinha conhecimento sobre parte do ciclo da vida, como os parasitas entram e saem. A resposta foi
por meio de tosse, do espirro e as fezes, de novo relacionado com o esgoto. Os sintomas mais comuns de uma pessoa com um tipo de parasitose, ele voltou que os parasitas querem nossos nutrientes. Se a pessoa está com parasita e os parasitas querem apenas os nutrientes, essa pessoa está fraca na visão dele, né? Tem uma fraqueza. E como a pessoa pode saber que está infectada? É uma pergunta para saber se as pessoas tinham um conhecimento de diagnóstico de parasitas. Ele também não soube responder essa pergunta, que é super compreensível, mas ele falou, tem que ir no médico, tem que ver algum exame. E ele falou que dependendo da quantidade de parasitas, a pessoa conseguiria ver nas fezes que foram expelidos. Né, e o que devemos fazer quando estamos com algum parasito é de novo para ver se ele sabe se prevenir, sabe se cuidar, quando a gente está tendo algum sintoma de parasitose. E o que podemos fazer para evitar as parasitoses? Ele ficou um bom tempo nessa pergunta e não soube responder, então eu dei uma ajuda, que eu falei do saneamento básico. Então, para ele, o saneamento básico adequado evitaria as parasitoses em geral. E os meios que ele adquiriu as informações, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado como que a gente está pegando a informação, de onde que ela está vindo. E a gente está vendo uma época que as fake news estão em alta, e pelo que ele falou, como ele nunca tinha estudado, ele viu isso muitas pessoas mais velhas conversam, então ele pescou algumas coisas de algumas conversas, de algumas coisas que ele pegou fazendo trabalhos de escola. Né? Se você teve aula sobre esse tema na escola, se sim, como foram? No caso, o entrevistado nunca teve, ele está no 7º ano, então ainda não entra na grade. Essa foi a entrevista que a gente fez com o adolescente escolhido. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor e, no mínimo, interessante.